Olá, investidor! Você quer saber como foi o resultado do Itaú, Bradesco e do Santander? Então esse vídeo é para você. Mas antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Então vamos lá. O ano de 2020 foi um ano bastante desafiador para todas as empresas, para todos os brasileiros, a gente pode dizer para todo mundo ao redor do mundo, né? Um ano bastante complicado, né? Quando a gente olha aqui pelo lado das empresas aqui no Brasil, né, a gente viu que a pandemia trouxe uma série de desafios inéditos, né, para esses gestores, né? E agora, olhando em retrospecto, né, a gente consegue ver, né, realmente tem uma imagem um pouco mais clara, né, de como as empresas lidaram com a pandemia, de como elas se organizaram internamente, né, e isso se refletindo nos seus resultados. Então a gente teve a divulgação do resultado do quarto trimestre de 2020 desses três grandes bancos, vou comentar um a um aqui, mas vale lembrar, né, quão conturbado foi esse ano. Então a gente foi um ano aí que ali a gente teve pela primeira vez na história da Bovespa um pregão sendo interrompido duas vezes, então teve dois circuit breakers no mesmo dia. Então realmente assim, né, foi um momento histórico, tá? O que eu acho que vale destacar aqui, né, é que quando a gente olha para esses três grandes bancos, né, somados, eles lucraram 16,2 bilhões de reais no quarto trimestre de 2020 e 48 bilhões de reais em 2020, tá? Quando a gente olha para esses números, né, dentro desse contexto, né, a gente vê que no quarto tri eles tiveram uma queda aí, em todos agregados, de 8,6% em relação ao ano anterior. Já quando a gente olha a comparação anual, a gente está falando de uma queda de 30%. Dentro do contexto, esse resultado é muito positivo, tá? E a gente vê isso aí, principalmente pela performance das ações dos bancos aí após soltarem o seu resultado. Então, vamos começar falando aqui do Itaú. O Itaú, ele foi o primeiro aí a abrir nos três a temporada de resultados. Ele divulgou o resultado do quarto trimestre no dia 1º de fevereiro, após o fechamento do mercado, né? E foi um resultado bom, ali bem em linha com o esperado com o mercado, tá? E a gente viu um crescimento sequencial de lucro ainda, né, em relação aos trimestres anteriores, mas o lucro ainda vindo a 35% abaixo de 2019. Então a empresa entregou aí um lucro ajustado de 5,4 bilhões de reais, crescendo 7% em relação ao trimestre anterior, ao terceiro trimestre de 2020. Quando a gente olha pelo lado do retorno sobre o patrimônio líquido, né, o ROI do Banco Itaú, ele foi de 16,1% no quarto trimestre, tá? Uma alta de 4 pontos percentuais em relação ao 3T20. Né? E a gente ainda vê, né, que o ROI ele ainda está abaixo do nível de 2019, né? Então, em 2019, o nível de 23,7%. Tá. Olhando para as provisões do Banco Itaú, a PDD, né, a gente vê de novo uma melhora sequencial, uma queda de 11% em relação ao terceiro trimestre de 2020. E quando a gente olha para 2020 como um ano fechado, a PDD aumentou 52% em relação a 2019. Então, realmente um impacto bastante forte do Covid-19. A carteira de crédito do banco, mesmo nesse cenário adverso, teve um aumento de 2,7% em relação ao trimestre anterior, né? E com comparação a 2019, a gente teve um crescimento de 20%. Tá? Então, esse número aqui bastante encorajador. A partir do momento que a empresa começar a reverter mais forte suas provisões, a gente deve ver, né, o resultado dela crescendo. Tá? Então, a gente, dados todos esses números, a gente viu que o resultado do Itaú teve impacto neutro para as ações do banco, né? Ele não trouxe muitas surpresas, veio bastante em linha aí com o esperado, né? Então, a gente também queria destacar aqui para vocês, né? O banco teve a troca de CEO, Cândido Bracher saiu de CEO no dia 2 de fevereiro e marcou agora o início da gestão de Milton Malui, tá? Que exercia até então o cargo de CFO do banco, né? E a gente viu aí as ações do banco subindo mais de 40% nos últimos 3 meses de 2020, tá? E agora está acumulando uma queda aí em 2021, né? O Ibovespa, até no número que eu tinha aqui, de 1,3% a queda no período, e se comparado a uma queda de 8% do Banco Itaú, tá bom, pessoal? Mas a gente acredita aqui, né, que o banco está fazendo sua lição de casa, mostrou uma redução na linha de despesa, então tivemos a despesa com o pessoal caindo 3,5% em 2020 em relação a 2019. Isso aqui, principalmente, né, porque o banco fechou com 95 agências, postos de atendimento, né, totalizando o fechamento de 167 agências em 2020. Então, a empresa ela continua fazendo sua lição de casa, reduzindo custos, né, do lado do crédito, conseguiu expandir seu portfólio, então realmente está se preparando para entregar um resultado mais relevante agora em 2021. A gente acredita que o resultado vai vir bastante bom agora no curto prazo. Tá? Quando a gente olha para os catalisadores das ações do Itaú, a gente está falando aqui a retomada da economia brasileira, que vai permitir que eles diminuam a PDD e voltem a acelerar as suas receitas, né? E a conclusão também do processo de cisão com a XP, tá? E o que a gente espera é que com esse processo
para poder ocorrer uma reprecificação no banco. Os investidores vão conseguir olhar com mais nitidez qual o valor do Banco Itaú, qual o valor da XP e conseguir precificar melhor as ações do Itaú, que é o que a gente vem falando faz algum tempo já aqui no canal, que as ações do Itaú, quando a gente olha elas, excluindo a XP, estão ainda muito baratas, tá bom? Então a gente tem um prazo aí de uns 120 dias a partir do dia 1º de fevereiro para ser concluído o processo de cisão da XP, tá? Isso vai ser bastante positivo aí para os acionistas do Itaú. E vale destacar também que a empresa ela divulgou o seu guidance, as suas previsões para 2021, tá? E prevendo aí crescimento nos seus principais indicadores, falando que ela espera atingir uma margem financeira superior à de 2019 e expandir a sua carteira de crédito também, tá bom? Então, é um ano aí que ela espera apresentar uma melhoria nos seus resultados que a gente vê como bastante positivo. O segundo banco que eu queria destacar aqui é o Banco Santander. Tá? Ele divulgou seu resultado no dia 3 de fevereiro, antes da abertura do mercado, e atingiu um lucro líquido aí de 4 bilhões de reais, tá? Mostrando uma melhora de 1,4% em relação ao terceiro trimestre de 2020, o que ajudou o banco aí a atingir 13,8 bilhões de lucro em 2020, no ano fechado, uma queda de só 4,8% em relação a 2019. Quando a gente olha, né, comparando com o Banco Itaú, né, que teve o seu lucro líquido, né? Então a gente está falando aqui do Santander caindo 4,8%, Itaú caindo 35%, e o Bradesco, que vai ser o próximo banco que eu falar, caindo 25% do seu lucro, isso aí 2020 comparado com 2019, o principal motivo é que o Santander provisionou muito menos, tá? Então o Santander, ele tem o seu controlador espanhol, eles acabam fazendo provisões menores para poder continuar realizando pagamentos de dividendos para o exterior, para o seu controlador, tá bom? Então essa é uma característica aí do banco, né? E a gente viu o retorno sobre o capital líquido, né, seu patrimônio capital próprio, o ROI do banco, em 19,1%, mantendo-se aí próximo ao patamar pré-Covid, que estava na faixa dos 21,3%. Tá? Mais uma vez, não teve nenhuma provisão extraordinária de PDD, não teve nenhuma provisão, o custo do crédito também se manteve razoavelmente estável, né? Então é o resultado do Santander aqui sem grandes surpresas, né? A carteira de crédito atingindo aí uma alta de 3,6% no trimestre, quando a gente olha o ano fechado subindo 17%, e aqui vale destacar também, né, a parte de receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias, que é uma linha que está sob pressão desses grandes bancos e caiu 1,2% em 2020. O que a gente vê como positivo, uma queda bem, né, leve, né, mostrando que os bancos estão fazendo um bom trabalho em reter essas receitas, tá bom, pessoal? Então, assim, de forma geral, né, a gente pode falar o que sobre esse resultado do Santander? Qual é a nossa análise que a gente fala? A gente viu que ele veio um pouquinho acima do esperado pelo mercado, tá? Principalmente devido à redução do custo do crédito e porque pelo fato de eles não terem feito nenhuma PDD complementar, tá? Então a gente viu aí as ações do banco performando bem depois do resultado, que a gente acha que é bastante merecido, né? Ele manteve um bom ritmo de expansão na sua carteira de crédito, a margem financeira se expandiu, né? E outro ponto que chamou a atenção aqui foi o crescimento de 2,8% nas receitas de serviço de conta corrente no ano, tá? Então isso é um valor, né? Ver as receitas de serviço de conta corrente é uma coisa que a gente esperava cair, foi algo que o banco conseguiu ter um crescimento que a gente vê como bastante positivo, tá? Então, pessoal, o que a gente vê aqui de catalisador, né, para o Banco Santander, tá? A gente acredita aqui que é muito mais ligado à retomada da economia brasileira e aos resultados do banco. Diferente do Itaú, que tem um evento aqui para as ações dele continuarem a andar, né? No caso do Banco Santander, a gente não vê nenhum grande evento. Pode ser que exista, né, um spin-off da GetNet, né, do braço de adquirência do banco, algo do tipo, mas a princípio a gente deve esperar aí a retomada da economia brasileira, né, melhorando os resultados do banco gradualmente, né, e isso daí ir levando a ação a performance da ação do banco a melhorar. O último banco que eu vou comentar aqui é o resultado do Bradesco, pessoal. Então, o Bradesco ele divulgou na noite do dia 3 de fevereiro, o Santander foi de manhã, o Bradesco à noite, e a gente viu aí um resultado bom e acima das expectativas, tá? Então, aqui a gente viu o lucro líquido dele vindo bastante positivo, principalmente devido ao menor nível de PDD e redução das despesas. Então, muitas pessoas vêm perguntando para a gente, mas isso não foi só por causa de essa melhora no lucro, não foi só a redução da PDD? Não, os bancos eles estão reduzindo seus custos também, tá? Isso é uma coisa bastante positiva que a gente tem olhado, porque do lado da PDD ele que gerencia aquilo lá muito mais diretamente, né, do que os seus custos. Então, quando a gente olha para o lucro líquido do banco, um lucro líquido de 6,8 bilhões de reais no trimestre, melhorando aí 35% em relação ao terceiro tri de 2020, né? E crescendo 2,3% em relação ao quarto tri de 2019. Então, um lucro bastante positivo.
e o crescimento desse lucro impulsionando a volta do ROI do banco, sobre o retorno do seu patrimônio líquido do banco, a patamares próximos a 2019, atingindo 20% no TRI. Então, quando a gente olha para os 3 bancos, né, o único que realmente ainda está mais conservador é o Banco Itaú, uma característica da gestão do banco, realmente. Né? E outro ponto que vale a gente destacar aqui, né, foi a carteira de crédito do banco, tá, que teve uma alta de 10% em relação a 2019, tá, e quando a gente olha aqui bastante, né, em linha aí com o que aconteceu com os outros bancos. Né? Então a gente vê, né, a carteira de crédito do Itaú subindo 2,7% no trimestre, do Bradesco em relação ao trimestre anterior, do Bradesco 3,4%, Santander 3,6%. O Itaú realmente o mais conservador de todos em todas as linhas aqui. Tá? Foi o que menos diminuiu a PDD, né? Foi o que teve a menor expansão da sua carteira de crédito aqui também no trimestre em relação ao anterior. Então, pessoal, para finalizar o comentário em relação ao Bradesco, a gente viu o resultado positivo, as ações reagiram positivamente, né? Um resultado acima das expectativas do mercado, né? E a gente acredita aí, né, que o banco está fazendo um bom trabalho também. Né? A gente viu ele focado em melhorar a sua eficiência, tá? Então a gente está falando aqui de uma queda de 9,3% nas despesas operacionais no trimestre, comparado ao quarto TRI de 2019, fechando o ano cheio de 2020 com uma queda de 5,3% em relação ao ano anterior. Então, o que a gente está vendo aqui, né, é que assim como o Itaú e assim como o Santander, os grandes bancos estão fazendo uma redução nos seus custos. Tá? Estão expandindo o seu portfólio de crédito e, ao mesmo tempo, reduzindo os seus custos com o pessoal. Né? Então, isso bastante positivo, que está permitindo a eles aí, né, melhorar, manter, de certa maneira, melhorar os seus resultados em relação ao ano anterior por esse lado. Né? Tá? E quando a gente olha aqui, né, para o banco do Bradesco, né, tem uma coisa que é interessante, que é notar que o banco digital Next pertence ao Bradesco e ele também está apresentando resultados positivos, teve um aumento aí de 106% na base de clientes, atingindo 3,7 milhões de usuários e teve uma redução de 47% nas despesas por cliente. Tá? Então, só para um efeito de comparação, o Banco Inter, que também é um banco digital, a maioria de vocês conhece ele aqui, ele teve um crescimento da mesma ordem também de 100% praticamente na sua base de clientes. Tá? E é interessante o case do Next, porque o Next, o Bradesco vem falando já da possibilidade de fazer um IPO do Banco Next. Então, assim como no Itaú, a gente vê que quando o Itaú fazer a cisão com a XP, os investidores vão conseguir ter uma noção melhor do valor de cada um separado e aí o Itaú vai poder ser precificado de maneira mais correta, né, a um múltiplo mais alto. A gente vê a mesma possibilidade com o Next. O Next tem taxas de crescimento muito elevadas, poderia estar negociando a um múltiplo mais elevado. Quando ele está dentro ali do Bradesco, a gente não consegue enxergar isso. Então a gente vê que são dois ativos que separados valem mais. Existe a possibilidade desse IPO aí, que pode gerar bastante valor para o acionista do Bradesco, tá? Mas, assim como o Santander, também aí, o Itaú ainda tem a questão também da melhoria da economia brasileira, que também vai continuar impulsionando os resultados dos bancos. Pessoal, então espero que tenha ficado claro para vocês, os grandes bancos aí, né, mostrando uma melhoria nos resultados, navegaram bem o ano passado, tá? Já são muito resistentes a crises desse tipo no Brasil, nós estamos muito acostumados, já navegaram por muitos momentos de turbulência aqui dentro do Brasil, né? Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo, eu estou deixando na descrição do vídeo um link para o relatório completo sobre os grandes bancos, tem umas tabelas bem completas ali fazendo a comparação para auxiliar você nos seus estudos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!